De Jesus, escrito por João, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 30. Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 30. Diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o versículo 32. Amém? Podeis assentar-vos. Eu quero, usando estes versículos, ministrar a palavra de Deus nessa noite sob o seguinte tema: o que significa ser discípulo de Jesus. O que significa ser discípulo de Jesus. Nós estamos num número bem resumido nessa noite, mas estamos transmitindo também pela rede social, aonde as pessoas sempre nos acompanham. A mensagem de domingo, quando a gente, na segunda, estava olhando, tinha 300 e alguma coisa de visualizações. Quer dizer, a gente está tendo um alcance fora daqui maior, bem maior que aqui, para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. E esse é o nosso alvo: propagar o Evangelho por todos os meios possíveis e aproveitar enquanto nós ainda não temos regulamentação e ainda temos liberdade para fazer. Eu estava lendo agora recente uma matéria na China, que temos que tudo quanto for publicar na rede social, o povo evangélico, tem que passar por um critério do governo. E se não for algo que condiz com a política e com o sistema do governo, é proibido tal publicação. Não pode publicar, não pode fazer a transmissão. Graças a Deus que na nossa pátria brasileira ainda estamos podendo fazer livre, para a glória e louvor do nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Mas desde ontem está no meu coração falar nesse assunto, porque discípulo de Jesus, o que é ser discípulo? É ser um seguidor de Jesus. É ter Jesus Cristo como seu mestre, é ter Jesus Cristo como seu orientador. Algumas pessoas, eles não é discípulo de Jesus, é discípulo de uma organização religiosa. E isso é o que é mais difícil para a gente fazer as pessoas compreenderem a palavra de Deus, porque as pessoas se prendem a metodologias, regras e preceitos de tal denominação e desprezam o que diz as Escrituras, e desprezam o que diz a Bíblia. Jesus mesmo disse, lá em Marcos 11, ele disse que vós anulais a palavra de Deus com a vossa tradição. Me parece que Marcos 7:13 ele fala isso. Quer dizer, muitas pessoas anulam a palavra de Deus com aquilo que ele acha que é e que tem que ser. Nós não temos achismo,
nós vamos para aquilo que está escrito. Inclusive, eu estou aí debatendo com as pessoas sobre a questão do ministério feminino na rede social, e as pessoas não sabem definir o que é uma questão cultural e o que é uma questão doutrinária. O que é uma questão cultural, o que é uma questão doutrinária. Questão cultural depende do lugar, da época em que se vive. Então, cada povo de cada lugar ou geração tem uma cultura que eles adaptam para si, segue ela, ou com o tempo levanta outra geração e aquela cultura fica esquecida. E essa cultura é o que vai fazer nós termos os nossos hábitos e costumes, do nosso modo de viver no dia a dia, e o que aceitamos e o que rejeitamos. Para você ter ideia, se nós fôssemos seguir a cultura que a Bíblia foi escrita, eu não podia estar desse jeito aqui. Não, nem o irmão com gravata, era proibido. Para mim seguir a cultura dos dias primitivos, bíblicos, se fosse na lei, eu tinha que estar, pelo menos, talvez meu cabelo poderia estar cortado, mas na maioria era grande. E a barba tinha que estar grande aqui assim, e bem despontadinha. Todo mestre tinha que ter barba grande e despontada. E não podia nem cortar a ponta da barba. Isso é o que a lei determinava, ok? Nos dias do apóstolo Paulo, também todos os mestres, ninguém usava uma camisa manga comprida dessa aqui, né? O irmão ali está de camiseta, o outro está de camisa manga comprida, gravata. Ninguém usava. Se pegasse o apóstolo Paulo e fizesse, nós conseguisse entrar na máquina do tempo, e fosse lá resgatasse ele, trouxesse para hoje, ele ia olhar para nós, a nossa veste, e ia dizer, mas que veste mais ridícula é essa de vocês? Porque no dia do apóstolo Paulo, os homens usavam vestido. A diferença era na confecção. Um homem não usava roupa florida, de várias cores, e o judeu tinha um cordão azul na barra do vestido, que representava a própria palavra de Deus. Então, daquela época para hoje, houve uma mudança muito grande. Já que eu entrei no assunto, deixa eu explicar para vocês. A briga é, mulher pode ter ministério ou não pode? Mulher pode ser pastora, ser missionária ou não pode? Dizem que na Bíblia não pode. Eu não achei na Bíblia que não pode. Ah, mas por que a Bíblia fala que Deus deu dons aos homens? Gente, a nossa metodologia de ensino já ensina que quando se fala homem, está incluso homem e mulher. Tanto é que se eu estiver num lugar, tiver 5 mulheres e tiver um homem, eu posso dirigir com essa expressão, homem. Depois diz que a gente é machista, mas a metodologia de ensino diz isso, ok? Mas voltando aqui, nos dias apostólicos, mulher não estudava. Nos dias apostólicos, mulher era proibido de estudar. Mulher não fazia curso teológico, mulher não ia para a escola. Ah, pastor, mas que dias terríveis. Não, no Brasil, em 1910, a certidão de casamento vinha com a cláusulazinha assim: a mulher estuda ou participa de concursos públicos com um documento de prévia autorização do marido. Isso era no Brasil, 1910. Cultura ocidental. Imagina você numa cultura oriental há 2000 anos atrás, como que era? A mulher era tratada como objeto, não porque a palavra de Deus dizia para eles fazerem, a Bíblia sempre valorizou a mulher, mas é a questão cultural de machismo, cultura romana, aonde aqui quem fala o homem e as mulheres fica calada, era assim, e a igreja começou dentro dessa cultura.
Os nossos irmãos que se converteram, meu irmão, os que não eram influenciados pelo Império Romano, era judeu. Um judeu até hoje ora assim: graças te dou, ó Pai, por ter nascido homem e judeu. Até hoje o judeu ora desse jeito. As mulheres dentro da cultura são descriminalizadas ou discriminadas. Elas são tratadas como objeto. Cultura islã, até hoje, é normal um homem bater numa mulher de chibata, se ela fizer algo que desagrade a ele. Pastor, tem isso? Tem. Vai em Marrocos para você ver. Em outros países onde a cultura islâmica domina, e você vai ver isso. A Bíblia nunca aceitou isso, mas a cultura lá é assim. E quando a igreja começar lá, ou a igreja começando, até tirar isso daqueles homens vai ser difícil demais. Não é fácil. Então, se uma mulher não sabia ler, ela vinha para o culto, e o pastor dava aquele ensino, e a mulher ficava perdida, porque não era uma coisa nova, nunca tinha visto. Aí ela perguntava, vamos supor que era a mamãe Arinaldo, perguntava para o Arnaldo: e aí, o que ele está falando? Eu nunca vi isso aí. Aí Paulo falou: não, a irmã fica calada na igreja, se tiver dúvida, pergunte para o seu marido em casa. Porque o marido tinha liberdade de estudar, de compreender, para poder instruir a mulher. Não é doutrina bíblica, isso é cultura. Entenderam? Não é doutrina bíblica, isso é cultura. Aí tem uns pastores por aí que, de certa forma, eu tenho que ter um respeito por eles, pela idade que tem, pelo tamanho da igreja que pastoreia, mas quando eles tratam a mulher de qualquer maneira ou como objeto, eu não posso respeitá-los. Olha para as irmãs, aqui não tem negócio de pastora, nem de consideração. Se você não quer isso para você, para o seu ministério, simplesmente não faça. Mas respeite as outras irmãs de outro ministério e respeite as próprias irmãs que estão na sua igreja, que limpa, que ora, que jejuma, que faz visita no hospital, que visita nos outros lugares dos lares, que exerce o ministério sem ser reconhecidas. Eu queria que as mulheres da igreja desses caras, que eu não posso chamar de pastor, vou chamar de cara, eu queria que as mulheres da igreja deles abandonassem a igreja deles, que eles iam ver o furo que ia dar, porque a maior parte dos membros da igreja é mulher, e são as que estão fazendo a obra. O que eu vejo é pastores com salário mais que senador da república, porque eu conheço pastor que ganha 70 salário mínimo, e se me apertar, eu mostro quem é, eu falo o nome. São verdadeiros ratos da barriga branca, ladrão de cofre de igreja. E as mulheres que fazem a obra de verdade, eles desprezam. Então, no nosso ministério, nós acreditamos no ministério feminino. Aqui se consagra pastora, aqui se consagra missionária, aqui se consagra evangelista. E se quiser fazer a obra, vai trabalhar. Aqui mulher vai ter direito de apresentar criança, de celebrar ceia, sim, de dar bênção apostólica. Vai ter liberdade, vai fazer a obra do Senhor, porque em Gálatas 3:28 também está escrito: diante de Deus não há diferença entre grego e entre judeu, entre macho ou fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Esse negócio de sexo é para nós aqui, depois que entra na eternidade esse negócio acaba, não existe masculino nem feminino. É por isso que Jesus falou lá em Mateus 22:30, na ressurreição não se casa nem se dá em casamento, são igual os anjos. Aí tem gente pregando que vai ser anjo no céu. Não, senhor, não, os anjos não vai ter o privilégio do crente salvo, porque os anjos não terão um corpo glorificado e transformado igual ao do salvo. Quando Jesus falou igual, fala em sexualidade, não tem diferença entre macho e fêmea, não tem procriação entre os anjos. Nisso vai acontecer com os salvos transformados. Amém? Mas voltando para cá, o que significa ser discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, para ser discípulo de Jesus, é necessário ter um encontro pessoal com Cristo. Eu nunca vi uma pessoa ter um encontro pessoal com Cristo e não ter a sua vida transformada. As pessoas que vêm e dizem, vou para a igreja, mas continuam vivendo do mesmo jeito, nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo.
Nunca. Saulo de Tarso teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, Atos 9. E ele cai por terra. Quando Saulo sai daquele encontro, ele nunca mais conseguiu ser fariseu. Ele nunca mais conseguiu ficar na religiosidade que ele estava. Ele teve a sua vida transformada. Aquele encontro marcou a vida dele, que ele foi capaz de abrir mão de toda a tradição e cultura que ele tinha para poder servir a Cristo Jesus. Se tornou discípulo, encontro pessoal. Capítulo 4 do Evangelho de Jesus, escrito por João, a partir do versículo 7. A mulher samaritana. A mulher samaritana. Aquela mulher teve um encontro pessoal com Jesus. E aquela mulher é do tipo de alguns crentes de hoje. Aquela mulher era crente, ela tinha um pastor, ela tinha uma igreja para congregar, porque ela discutiu com Jesus. Vocês falam que adora a Deus só em Jerusalém. Nossos pais nos ensinaram a adorar a Deus nesses montes. Olha, ela tinha uma igreja para ir, mas a mulher já tinha passado por 5 casamentos e estava agora numa relação duvidosa. Porque Jesus não condenou o 6º. Jesus condenou a situação. Fala assim, tu tiveste 5 e o que você tem agora não é teu. Dá a entender que ela era amante de um cidadão. Dá a entender isso, pela expressão bíblica. Ok? Foi isso que Jesus condenou. Foi um relacionamento duvidoso, inseguro, e que sai fora dos padrões bíblicos. Mas depois que aquela mulher teve um encontro pessoal com Cristo, ela voltou para a cidade, deixou os cântaros no poço, abandonou tudo e correu. João 4:29. Vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aquele encontro daquela mulher com Jesus deixou a sua vida transformada, a sua vida mudada. Algumas pessoas já passaram para congregar comigo por aqui, mas quer congregar com a gente e quer ficar no piseiro. Quer servir a Deus, mas quer encher o caco de pinga. É cachaceiro. Aí teve o absurdo de dizer, não, você pode ir fumando um cigarro, jogar na calçada da igreja e entrar para dentro e participar da ceia. Que não é casa da mãe Joana não, irmão. Não, senhor. Essas pessoas não entenderam o Evangelho. A primeira coisa que Deus faz na minha vida quando eu entendo o Evangelho é abandonar práticas e hábitos viciosos e pecaminosos. Abandonar. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem matava não mente mais, quem se embriagava não se embriaga mais. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Um encontro pessoal com Cristo dá a transformação de vida. O mentiroso tem que mudar. Aí as pessoas vêm para a igreja e querem viver a mesma vidinha mundana. Não, porque Deus é amor. Deus é amor, mas é a justiça. Deus é amor, mas Ele não deixa a sua palavra ser profanada. A revelação bíblica é suficiente para nós. Então, em primeiro lugar, para ser discípulo de Jesus, tem que ter um encontro pessoal. Segundo lugar, para ser discípulo de Jesus, é necessário negar-se a si mesmo. A pior coisa na minha vida é eu deixar de ser o Eliezer. Não tem coisa pior. Não é deixar de ser o Eliezer para ser um covarde, não. É deixar de ser o Eliezer para que Cristo apareça no Eliezer. Isso é negar-se a si mesmo. É renunciar. E eu costumo dizer que Jesus pegou pesado demais. Lucas 14:26. Vamos ler o que está escrito lá? Lucas 14:26. Eu sempre cito de cor, mas corre o risco da gente falar alguma coisa a mais ou talvez deixar faltando. Vamos ler certinho, como está escrito certinho em Lucas 14:26. Olha o que diz. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É pesado esse negócio ou não é? Pesado. Aí quando fala aborrecer, tem pessoas que acham que a gente maltratar. Não.
desfazer da pessoa. Não. O aborrecer aqui é que você não tem aquele mesmo convívio da pessoa que vive no pecado. Quantas pessoas falam, não, eu queria ser crente, mas por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da tradição A, tradição B, eu não vou servir a Cristo. Meu irmão, salvação é individual. Ser discípulo de Jesus é abrir mão de laços que te prendem, mesmo sendo familiares, e servir a Ele de fato. É isso que Cristo espera de um discípulo, capaz de renunciar. Noutra versão, noutra forma de falar, em outra ocasião, Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Aí tem pessoa que pensa em tomar a cruz, é pendurar um crucifixo aqui no pescoço, ou carregar literalmente um madeiro nas costas. Já vi pessoa, teve um carregando, colocou até uma rodinha ali atrás para ficar mais leve. Não é isso que está falando, não. O que Jesus está falando nesse texto, tomar a cruz, é dizer, se você quiser ser meu discípulo, você tem que estar disposto a morrer na pior morte que existe, que é a cruz. Para os dias de Jesus, a pior morte, mais humilhante, mais sofrida, era pendurar no madeiro. Ele falou, você quer ser meu discípulo? Tem que estar disposto a morrer no madeiro, como eu vou morrer. E os discípulos de Jesus seguiram literalmente isso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em forma de X, braços e pernas abertos. Foi crucificado dessa forma. Os outros morreram, que não tem um relato, mas morreram por causa do amor a Cristo, por causa de ser discípulo de Jesus. Então, em segundo lugar, ser discípulo de Jesus é renunciar. As pessoas não querem abrir mão de nada. Não vou ser crente do meu jeito, do seu jeito não funciona. Não funciona. Tem uma fábula contada sobre um cidadão, um jovem, que veio para a igreja e falou, pastor, eu quero ser crente do meu jeito. E o pastor falava, fulano, do seu jeito não dá. Você tem que ter uma mudança de vida. Não, pastor, do meu jeito. Se o senhor quiser, é assim. E o pastor começou a orar por ele. De noite ele teve um sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Que ele comeu um bife, aquele bifão bem arrumado. E ele engoliu aquele bife. Quando o bife caiu dentro dele, o suco gástrico chegou para o bife e falou, bife, eu tenho que te dissolver. Porque se eu não te dissolver, você não pode ficar aqui dentro. Você vai ser dissolvido para depois você virar o fulano agora. O bife falou, não, eu entrei aqui dentro sendo bife e quero ficar sendo bife. Eu não aceito ser dissolvido. Aí no sonho, ele vomitou o bife para fora. Aí ele entendeu, disse, não, eu não pode ser esse do meu jeito. Eu tenho que aceitar ser absolvido por Cristo, para mim não virar vômito. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aqui quem manda é Jesus, o maior é Jesus. A nossa estrela é Jesus Cristo. Ele não é ídolo, ele é Senhor. Mas a nossa estrela é Ele. Bendito seja o nome dEle. Quem pode adorar Ele, glorifica o nome dEle. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. Mas, terceiro lugar, para mim se tornar discípulo, eu preciso aceitar o senhorio de Cristo. Ter Jesus como Salvador, todo mundo tem. O cara coloca o crucifixo no pescoço e fala, ele é meu Salvador. E a poucos milímetros dali está um coração rebelde. Vai na igreja, faz tudo certinho. Seja ela evangélica, seja ela católica, seja qual for, faz o seu ritual, cumpre certinho, tudo bonitinho. Mas saiu dali para fora, não tem mais compromisso com Deus. É assim que acontece ou não é? Essas pessoas não entenderam o que é ser discípulo. Ser discípulo é aceitar o senhorio de Cristo. Lucas 6:46, disse Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Me chama de Senhor e não faz o que eu mando. Não adianta nada. Ou não tem gente desse jeito aí? João diz, 1 João 2:4, aquele que diz que conhece ele e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Jesus
Até a geração de evangélico hoje mudou o jeito de tratar Jesus. Já tem gente chamando Jesus de cara. Até os louvor hoje é para você, Jesus. Para você não, para o Senhor. Ele é Senhor. Nem os ministros do STF, que estão aí corrompendo e estuprando a Constituição brasileira, aceitaram ser chamado de você. Um advogado recentemente lá dirigiu a palavra para um dos ministros. Você, ele fez voltar e dizer que é Senhor. Não aceitou a palavra você. Aí as pessoas dirigem a Jesus, que é Senhor dos senhores, Rei dos céus e da terra, e poder sobre o inferno, e trata você. Um louvor bonito, essa casa é sua, não sei o quê, é para você, não, é para o Senhor. Meu Jesus não é o Zé da esquina, nem o Eliezer. O meu Jesus é aquele que morreu no Calvário, ressuscitou e subiu glorificado para o céu. E que o nome dele, as enfermidades tem que respeitar, os demônios tem que respeitar, os anjos respeitam e adoram. E a Bíblia diz em Hebreus 7:26 que ele é mais sublime que os céus. Então não se trata ele como você, ele é Senhor. Meu Jesus não tem fã-clube. Não tem fã. Eu sou fã de Jesus. Entendeu Jesus errado. Jesus não tem fã. Quem tem fã é o Neymar. Quem tem fã é o Cristiano Ronaldo, a Ivete Sangalo e quantos outros por aí. Jesus não tem fã. Jesus tem adoradores. Jesus não é ídolo. Jesus é Senhor. Ídolo passa, irmão, passa. Você vê o Pelé? O Zico, está aí, mas é só a questão da... Não, hoje tem outros jogadores. Os cantores, meio evangélico. Os cantores do tempo que eu era menino, igual ele lá, nos meus faixas de 7, 8 anos, 10 anos, hoje uns nem existem mais. E os que estão aí bem velhinhos de cabeça branca, nem oportunidade estão tendo, porque tem novos talentos, novas vozes, fazendo melhor, fazendo mais bonito, com mais perfeição, e a pessoa fica no esquecimento, porque o meu tempo e o seu passa, ídolo passa. Agora Jesus não, ele é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Tem pessoa que fala, e será? No versículo não tem será não. A Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não passa, ele é o eterno, ele é o soberano, ele é o Senhor de tudo e de todos. Então, para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que aceitar o senhorio de Cristo. Uma das coisas bonitas que aconteceu, foi o encontro de Saulo de Tarso com Jesus, em Atos 9. Quando Jesus aparece, que ele vê a luz, ele cai por terra. Tem gente falando que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não diz. Não diz que ele estava a cavalo. As pessoas acrescentam. Não está escrito. E ele, naquele clarão, ele ouve a voz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A resposta dele foi essa: quem és tu? Senhor. Naquela hora, Paulo deu o cangote para a canga. Paulo deu o pescoço. Disse, pode me dominar. Aí Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Jesus fala assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Gente, quando eu li isso desse jeito, eu não sabia de nada, eu não entendia. Teve que alguém me explicar para mim o que era recalcitrar contra os aguilhões. E quando a pessoa me explicou, eu sabia o que era. O aguilhão era aquela vara comprida, pregava um prego na ponta, depois limava com a lima. O famoso ferrão. Aí quem domava boi, sempre na junta de boi tinha um boi mais lerdo, mais manhoso. Aí para o boi ir junto com o outro, a gente cutucava ele, para o boi andar ligeiro. E se quando você cutucava um boi com o ferrão, se o boi desse coice, aí que o ferrão entrava mais.
Quando Jesus falou para Paulo recalcitrar contra os aguilhões, está dizendo: eu te peguei no ferrão. Se você se escoiciar, eu te firo mais. Eu estou dominando a sua vida. Ser discípulo de Jesus é deixar Jesus dominar a vida, é deixar Jesus ditar as ordens, é deixar Jesus conduzir. Ele é Senhor. Oh, glória! Quantos aceitaram o senhorio de Cristo, queira glorificar e bendizer o precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O texto em que tomei para base na mensagem, Jesus está dizendo para os discípulos. Jesus começou a pregar e um punhado de gente começou a acreditar, dizendo: esse camarada é o Messias mesmo. Começaram a dar crédito a Jesus. Aí eles vieram para perto de Jesus. Aí Jesus responde para eles da seguinte maneira: se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Para ser discípulo de Jesus é necessário permanecer na palavra. Uma das coisas que está acontecendo na atualidade é o descrédito com a Bíblia, o abandono à palavra de Deus. Já existe um povo evangélico por aí que os cultos é só revelação. Revela até cor da cueca por aí. É CPF, é não sei o que, mais não sei o que. E o povo gosta dessas coisas. Aí existe outro povo por aí que é aqueles que vêm contar o que viu no céu, o que viu no inferno. Primeiro, para o céu eu quero ir para nunca mais voltar. E para o inferno nem fazer visita. Quem anda indo no inferno é pembeiro. É feiticeiro. Eu não dou crédito a essas coisas, irmão. Não dou crédito. Porque se eu querer saber como o céu é, eu tenho a Bíblia. Eu tenho a palavra de Deus. Não existe revelação do céu maior que a Bíblia Sagrada. Se eu querer conhecer como é o inferno, eu tenho a Bíblia. Não existe revelação sobre o inferno maior que a Bíblia Sagrada. É só estudar a Bíblia. E eu desafio: se você quiser conhecer o inferno comigo, nós fazemos um estudo da Bíblia. Eu vou pregar aqui 1 hora sobre o inferno. E vou pregar também sobre o céu. Eu senti de pregar sobre isso. Pregar sobre o inferno e pregar sobre o céu. Porque a gente não prega, né? E as pessoas até acham que o inferno não existe. E tem uns babaca aí, que fica aí pregando um Jesus que não é o nosso, que anda com a guarda-chuva em uma pastinha, e não é o Jesus nosso. Diz que inferno que está na Bíblia é sepultura. Não é. Sheol não é sepultura. A palavra Sheol é inferno, lugar de suplício, de sofrimento. A palavra sepultura no hebraico é keber, mais ou menos por aí. Essa é a palavra no hebraico, ok? Agora nós vamos estudar sobre isso. As pessoas querem uma revelação. Eu sou pentecostal até o tutano, irmão, e costumo dizer: fala em língua até babar, e ninguém tem nada a ver com isso, é direito constituído por Deus. Creio piamente em profecia. Creio piamente em revelação. Creio piamente em visões. Eu não creio em profetada, revelamento e visagem. Isso eu não creio. Esses cultos que mal começa, revela um, revela outro. Tem o culto para revelação. Irmão, isso não existe. Isso é só enganação do povo. Revelação é Bíblia, é palavra de Deus. Agora sim, o Espírito Santo está com toda a liberdade nessa igreja, nesse ministério, para usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E se Ele falar em profecia, eu vou entender que é Ele. E quando o papai fala, eu coloco o rosto na cerâmica. Mas uma coisa eu tenho: temor de Deus e vergonha na cara. Não gosto de ficar mentindo para ninguém. Se Deus quiser para falar, pode marcar que vai cumprir. Pode marcar que vai cumprir. Eu não estou aqui para brincar com a fé e nem com o sentimento de ninguém, porque eu conheço essa palavra. Eu não posso falar aquilo que Deus não falou. Eu não posso dizer aquilo que Deus não diz. A palavra de Deus é insubstituível. Então, se eu querer ser discípulo de Jesus, eu preciso permanecer na palavra, praticá-la,
vivê-la, obedecê-la. A constituição de Deus para a minha vida é a palavra. Eu não posso desfazer desta palavra. Antes, é necessário que eu acredite nela e coloque-a em prática. Amém? Indo para o último ponto. Último ponto. Para mim ser discípulo de Jesus, eu preciso amar como Ele amou. Aí é difícil. Ou coisa complicada. E as pessoas estão confundindo esse negócio. Mas estão confundindo. Você quer ver quem era Jesus? A prostituta chegava para Jesus e dizia: mestre, eu entendi a palavra. Tem chance para mim? Ele falou: pode parar de prostituir, está perdoada, entre o reino é seu. O publicano chegava: mestre, eu entendi a tua palavra. Para de roubar os outros, para de defraudar, o reino do céu é seu. Era assim. Aí chegava os fariseus, doutor da lei, aparato religioso, mas era adúlteros, era mentirosos, era cachaceiro. Quando ele chegava, ele falava: ai de vós, ai de vós. Se tem uma coisa que faz causar rejeição em Deus, em Jesus, é a pessoa que vive de máscara, de dupla personalidade. Chega aqui, canta bonito, canta lindo. Quando está num colégio, irmão, comporta pior do que o ímpio. Quando está numa empresa, comporta pior do que numa faculdade, numa universidade, comporta pior do que o ímpio. Faz uma reunião familiar, é um comportamento que não condiz com a vida cristã. Não é porque Deus é amor. Jesus não tem palavra de amor para essas pessoas. Tem palavra: ai de vós. Ai de vós. Agora, amar como Jesus amou é procurar liberar o perdão, sofrer e viver junto com aqueles que querem entrar no céu. Porque com o ímpio, a Bíblia não manda eu ter comunhão. A Bíblia diz que as trevas e a luz não têm comunhão. Tem um dizer por aí que dá até para colocar no livro de acrescentares: me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Não está na Bíblia isso não, irmão. Só tem uma pergunta bíblica que dá mais ou menos para a gente: andarão dois juntos, se não tiver de acordo? Uma pessoa sentou aí comigo, tem pouco tempo, e disse para mim: olha, não dá para mim, porque eu entendo que uma pessoa que está no mundão, se prostituindo, bagunçando, pode ser membro da igreja. Eu falei: para mim não pode. Festa mundana, não pode. Eu venho para a igreja, glória a Deus, aleluia, participo da ceia. Aí sábado eu estou lá no Amado Batista, no Pepe Moreno. Você não entendeu o evangelho não, irmão. Você não entendeu o evangelho. O capiroto está tomando conta da sua vida. Tu é profano, tu é imundo. E a Bíblia não manda eu ter comunhão contigo. Eu amo a sua alma, mas odeio as suas práticas. E elas são inaceitáveis, biblicamente. Então amar a alma é você orar pela pessoa, chorar pela pessoa, avisar ele do pecado, orar por ele, até jejuar por ele, para salvar ele. Mas não conviver com ele ou aceitar do jeito que é. Deus não aceita ninguém do jeito que ele é. Para vir para Deus, tem que se libertar do pecado e ser nova criatura. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, está tão claro. Mas voltar para cá: amar como Jesus amou. Aí as pessoas confundem esse negócio do amor e que aceita o pecado. Não é. Jesus falou para os discípulos, para aqueles que serviam a ele: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Está na Bíblia isso? Vamos ver. Então é mais ou menos assim, vamos ver? Rapidinho, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 13, versículo de número 34, 33, deixa eu ver aí, vamos lá. Quando eu li, estava por lá fora, deixa eu ver ali.
34. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Sabia que essa doutrina é mais pesada que a lei? Porque a lei dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Amar o próximo como a ti mesmo, cumpriu com toda a lei, Paulo falou. Jesus também falou. Em Marcos 12, 28, 29, ele fala, quem ama o próximo, cumpriu a lei. Paulo fala em Romanos 12, ele fala isso também. Cumpriu a lei. Porém, na graça é mais, porque não é amar como a mim mesmo, é amar como Jesus amou. Aí é pesado. Aí é pesado, irmão. Primeira carta de João 3,16. Na primeira carta do apóstolo João 3,16, ele fala, nisto conhecereis o amor, que ele morreu por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu fui pregar numa igreja, eu fiquei decepcionado depois do culto. Eu tenho um pouco de experiência pregando, eu prego desde 19 anos de idade, e eu preguei numa igreja depois do culto, fui chamado para comer pizza com 2 pastores. Não falo o nome por questão de ética, mas dá vontade de falar, mas vou me segurar aqui. E quando estava sentado à mesa para comer, um deles ganha cerca de 15 salários mínimos por mês. O outro, na época, ganhava 4 salários alguma coisa. E eu estou ouvindo os dois. O que ganha 15 salários falou para o outro, eu ficar sofrendo por causa de igreja? Não, estou vendo a minha vida. Ficar sofrendo por causa dos outros não, irmão. Aquilo doeu dentro de mim. Primeiro, porque a vida boa que ambos estavam vivendo era pago pelo dinheiro da igreja. Então eles é funcionário da igreja. Aquilo me doeu demais. Eu sabia que aquela pizza que eu estava comendo, alguém tinha ofertado para chegar até ali. A Bíblia fala que eu tenho que morrer pelos irmãos. Paulo, em Atos 20, 24, fala, em nada tenho a minha vida por preciosa. Contudo que eu cumpra o evangelho da graça que me foi confiado. Aí ele fala aos Coríntios, eu me gastei e deixarei me gastar muito mais. Amar como Jesus amou é sofrer com os que sofrem. Se preciso for, morrer por testemunho de Cristo e morrer para defender a fé e glorificar o nome de Cristo e não escandalizar o irmão. Agora o evangelho está assim. Não, pastor, isso é muito radical. O senhor não pode achar ruim de eu fazer esse negócio errado. Paulo falou que a gente tem... Oxe, mas Paulo também falou que se eu comer carne e escandalizar meu irmão, é para mim parar de comer carne. Está escrito. Quanto mais se eu ingerir uma bebida alcoólica, quanto mais se eu, por amor à palavra de Deus, por amor à Bíblia, eu devo evitar certas coisas. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não vivo para agradar a mim, mas para agradar aquele que me arregimentou, aquele que me chamou. E eu vivo também para uma família. Eu já estou concluindo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Tem pessoas que vêm para a igreja e falam bem assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ô irmão, tem sim. Se você não quiser que eu tenha coisa a ver com a sua vida, não congregue comigo não. Vá congregar no outro canto, eu vou ficar quieto. Mas se você congrega comigo, eu tenho a ver com a sua vida. Porque os seus problemas me afetam. Se você estiver sofrendo, eu vou sofrer com você. E se você fizer um escândalo, vai me envergonhar e vai prejudicar o que eu estou fazendo. Se você estiver fraco, eu tenho obrigação de ajudar você a caminhar. É obrigação minha. Não é para apanhar no status, não. Eu ajudar o irmão que está sofrendo é minha obrigação como cristão. Agora, como que a Bíblia fala me ajudar a carregar a sua carga? Isso não tem nada a ver com você. Tem sim. Eu tenho o direito de chamar a atenção de você, você tem o direito de me chamar a atenção se caso eu estiver errado.
Tem todo direito. Não, irmão, não faz assim não, está prejudicando a obra, está prejudicando a vida espiritual. Vamos por um caminho aqui, porque nós queremos glorificar Cristo. Nós queremos ser uma igreja sadia, um povo sadio, aonde Jesus tem prazer de estar no meio. E o culto que se oferece aqui possa chegar ao trono da graça. Quem entendeu a palavra, deu glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu lhe convido a estar em pé, vou orar com você e orar com os irmãos que estão me acompanhando na rede social, para depois da conclusão do culto, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, eu te glorifico por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu glorifico pela vida dos teus filhos que vieram ao culto essa noite e que aqui pacientemente ouviram a tua palavra e receberam. Aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, os irmãos que estão em casa que não puderam vir, Senhor, visita-os neste momento, tragam um despertamento espiritual. Deus, eu abençoo essa vida em nome de Jesus. O teu filho que está online acompanhando, que seja alvo da tua bênção, esta família, quem ouvir e receber essa mensagem, que possa edificação espiritual para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.